Ei, doutora Lio, tudo bom? A gente teve aqui esse final de semana um workshop, né, de formação com os nossos acompanhantes escolares, acompanhantes terapêuticos, os candidatos a essa vaga. Muito trabalho, muito amor, muito estudo, muita dedicação da parte deles, então a gente fica muito satisfeito. No dia de hoje, a gente vai partilhar um pouco aqui, né, Lil, sobre o retorno escolar e o autismo. Como que as crianças lidam com esse momento de retorno às suas atividades pedagógicas, né, o retorno ao convívio social. Então, a gente vai falar das particularidades relacionadas a esse momento na vida de crianças e adolescentes autistas. Primeiro eu queria saber se a transmissão tá ok aí em relação à voz do Fred. Tá ok, gente? Aqui está ok, a sua também está ok. Então, ótimo. Então, vamos lá, né? Então, a gente está falando aí de um retorno às aulas. As aulas voltaram na semana passada. E para as crianças, geralmente as crianças, no geral, têm uma mudança, né, de rotina. Então, eu ouvi os meninos falando assim, nossa, geralmente quando volta a aula a gente tem um sentimento assim, meio de melancolia, né? Que vai mudar a rotina, vai voltar a aula de novo, então vai ter que acordar cedo. E essa mudança de rotina, quando a gente fala de crianças e adolescentes autistas, ela pode ser um pouco mais difícil. Então, pode causar um pouco mais de comprometimento da adesão, da adaptação e trazer outros comportamentos. Então, é importante que os pais, os professores, os profissionais que lidam com essas crianças entendam que precisa de um período de adaptação. Muitas vezes eu atendo a criança aqui e falo, nossa, se a criança usa medicação, porque nem toda criança autista precisa de medicação, Fred. Às vezes eu atendo a criança e falo assim, não, o pessoal lá da escola falou que precisa ajustar a medicação dele, por exemplo, né? Ou a gente mesmo acha que tem que ajustar porque essa semana ele ficou muito mais agitado. E aí, na hora que a gente vai conversando, fala, gente, o que mudou essa semana? Voltar às aulas, tá acordando mais cedo, tá tendo que ficar lá 5 horas ou período integral na escola. Então, um ambiente de muito estímulo, né, Fred? Então, quando a gente, criança, muda o comportamento, a gente tem que lembrar disso. E esse período de volta às aulas é um período delicado. Uma estratégia que é importante, que a gente vê equipes interdisciplinares trabalhando, é de não fazer de maneira concorrente a adaptação medicamentosa com a volta às aulas, porque a gente está falando de um momento de altas mudanças na rotina da criança. A gente precisa lembrar que essas crianças que estavam de férias, por vezes, elas têm os seus desejos mais atendidos, essa criança está habitualmente fazendo aquilo que ela gosta, e agora, nessa nova rotina, na adesão em relação à sua nova rotina, essas crianças elas terão desafios pedagógicos que são importantes, desafios cognitivos, mas especialmente para crianças autistas, a gente está falando de reviver, reexperimentar desafios sociais, desafios sensoriais. Então a criança vai entrar dentro de uma sala de aula que tem mais barulho, numa escola que tem mais movimento, ela vai precisar de habilidades sociais agora em relação aos seus coleguinhas, aos seus professores, ela vai precisar de um ajustamento sensorial em relação à apresentação de estímulos visuais, de barulho. Então, todas essas questões, a escola deve estar muito atenta para que essas crianças possam ter um retorno gradual, tranquilo, e lembrando que cada criança é uma criança, a gente pode ter crianças que vão se adaptar muito bem nesse retorno e ter outras crianças que vão precisar talvez de um suporte um pouquinho maior, ou quem sabe um suporte consubstancial. Então eu acho que a primeira conversa que a gente deve ter é que os pais fiquem atentos em relação ao comportamento do filho nesses primeiros dias de retorno às aulas. Né? Meu filho ficou mais agressivo, meu filho ficou mais irritado, o meu filho de alguma maneira está demonstrando que ele não quer ir à escola, ele demonstra isso de maneira verbal, de maneira não verbal. Então são comportamentos que os pais precisam olhar com carinho, porque afinal de contas a gente está falando de uma criança, de um adolescente ou de uma pessoa e não de um vaso
que a gente tira num lugar, coloca no outro e está tudo bem. Não é, doutora Liu? Isso é muito interessante, até a gente trabalha muito previsibilidade, né? Então, assim, a gente tem que fazer com que a criança entenda que no outro dia vai ter aula, por exemplo. Isso pode usar tanto nessa volta às aulas, quanto também, por exemplo, depois de um feriado. Então, apresentar para a criança um videozinho, mostrar o uniforme, já deixar o uniforme lá na sala, por exemplo, mostrar o videozinho da escola, mostrar uma foto dela indo para a escola, muitas vezes colocar o calendáriozinho para a criança entender, olha, hoje, né, a gente estava de férias, estava em casa, e amanhã nós vamos acordar, tomar café, pegar o carro, porque a criança ela não vai entender assim, todo dia eu estou acordando tranquila, tomando café com calma, e de repente tá todo mundo aqui com pressa para sair rápido. Se essa criança estuda de tarde também, eu tenho que almoçar, já tenho que trocar de roupa, já tenho que sair. Então, antecipar para a criança o que vai acontecer? Mostrar com pistas visuais, ajudá-la com um vídeo, filma uma criança entrando na escola e mostra para ela, olha que você entrando na escola, então a gente vai para a escola amanhã. Então, você olha como é feliz a escola, você vai brincar. Pedir à escola também para fazer isso. É muito legal a escola apresentar para a criança todos os dias o que a criança vai ter de atividade naquele dia. Ótimo. Muitas Doutora escolas Liu, têm, né, o planinho do dia, né, Fred? Mas às vezes ótimo, fazer um material, inclusive, adaptado para essa criança. ótimo. Acho que é muito importante, como você está falando, doutora Liu. Vou te chamar de Liu, tá bom? É muito importante, como você está falando, além dessa atenção dos pais em relação ao comportamento dos filhos, com o retorno em relação às suas novas atividades escolares, que a escola também se prepare de maneira adequada para receber de volta essas crianças, né? Então, assim, houve uma troca de professora, chegaram novos coleguinhas, quais serão as novas atividades? Então, de que maneira que eu posso gradualmente apresentar, a Liubiana falou aí a questão de pistas visuais concretas. Então, como que eu posso ir moldando a criança em relação a essa nova rotina que para ela será apresentado, quanto que isso tudo é muito importante. Então, a gente tem que lembrar que é papel para esse retorno tranquilo, saudável para a criança autista, que pais estejam, né, atentos de maneira antecipada, mas a escola também se antecipe, prevendo dificuldades de adaptação nessa volta às aulas, mas que ao mesmo tempo esteja planejado aquilo que a gente gostaria de fazer com essas crianças. Nós devemos lembrar que crianças autistas, em níveis diferentes, elas têm uma dificuldade na abstração dos pensamentos. Então, imaginar como que vai ser o retorno à escola, imaginar que vai ser muito legal encontrar o coleguinha. Toda criança autista, em algum nível, tem dificuldade em relação a essas habilidades, portanto, pistas visuais concretas pode ser um bom auxílio, né? Além das conversas que tradicionalmente temos. Parece que a doutora Liu caiu aqui da live. A Samanta, eu vou responder aqui enquanto a doutora Liubiana tenta voltar, está perguntando assim, ó, o que é que a gente pode exigir da escola nesse momento? A primeira coisa que a gente tem que exigir da escola, e é direito, não é um favor, né? Não é uma atitude boazinha, é um direito da criança, de acordo com as suas necessidades educacionais especiais. Espera aí que a Liu já está voltando. Parece que a doutora Liu está com dificuldades, então eu vou continuar aqui com vocês. A Samanta estava perguntando, então, como que a gente deve exigir e o que exigir? Tem estudos que demonstram que essa relação bilateral família-escola, quando ela é amistosa, a criança no ambiente escolar ela é mais beneficiada em relação às suas necessidades. Portanto, com essa chegada, se a gente primeiro vai conversando com a escola de maneira antecipada, né, dizendo aquilo que é próprio, que é peculiar com aquela criança, né, ela tem uma dificuldade de ouvir, ela tem uma dificuldade com barulho, ela tem uma dificuldade de se adaptar a uma rotina nova, de acordar cedo, e talvez família e escola decidirem juntas, né, a gente deve graduar o tempo de permanência inicial da criança na escola. Né? Então, são estratégias particulares
E o nosso conselho é que a família converse com a escola antecipadamente, né, para que possa fazer esse processo de retorno às aulas de maneira mais tranquila. De outro lado, também acho que é importante perceber que esses ajustes, né, relacionados às questões sensoriais, às questões sociais, ele é importante, bem como a gente rever se existe de fato um plano de desenvolvimento individual para aquela criança, quais são os objetivos que ela tem alcançado, né? Então, essa criança ela tem acompanhado as outras crianças em todas as atividades, o nível de suporte que estamos utilizando para ela alcançar os objetivos escolares, sejam eles pedagógicos, de comunicação, de motricidade, de socialização, de autonomia, segundo os estímulos que a gente tem dado, são suficientes para que essa criança acompanhe em pé de igualdade os seus outros coleguinhas? Então, verificar todas essas questões é algo que é muito importante e oportuno nesse momento de retorno às aulas. Então, além desse processo de adaptação, nós devemos também estar atentos em tudo aquilo que é relacionado ao plano de desenvolvimento individual que a gente pode, né, fazer com essa criança. Lembrar, portanto, então, que as competências da família e da escola devem se unir para que essas crianças possam ter um retorno escolar mais tranquilo. E lembrar que é natural o incômodo dessas crianças, é natural o choro, é natural que talvez uma criança que passou as férias ao lado do papai e da mamãe, dentro de casa, não queiram sair desse ambiente neste momento, né? Mas também é importante que essa criança perceba que ela precisa cumprir as suas obrigações sociais, como no caso estar na escola. Então, o que nós queríamos deixar aqui, né, já que a doutora Liubiana não está conseguindo acessar a live aqui conosco no dia de hoje, tinha algumas perguntas que a gente deixou direcionado para ela, vamos ver se a gente consegue fazer isso num outro momento, mas é que famílias estejam atentas em relação aos comportamentos manifestos pelos seus filhos. Escolas, planejem de maneira antecipada, individualizada, qual é o suporte necessário, quais adaptações podem ser feitas em relação a cada criança com a necessidade educacional especial. Especialmente aqui tratamos de crianças com autismo, né? De que maneira, então, que a gente pode tornar a escola um pouco mais socialmente agradável, sensorialmente tranquila para essas crianças. Então, são coisas que são importantes para a gente dizer. E também queremos alertar as equipes de saúde que esse momento é muito importante que profissionais de saúde que acompanham essas crianças, sejam eles psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, ou então terapeutas da fala, que eles possam ajustar as expectativas e os seus objetivos de família com a escola. Então, associar objetivos clínicos, escolares e expectativas de família para que todo mundo trabalhando junto possa auxiliar a criança com o retorno das férias para as atividades escolares, elas retomem o seu caminho de pleno desenvolvimento, é algo importante. Então, nosso conselho é, o quanto antes, profissionais que acompanham crianças autistas procurem dar auxílio tanto à escola quanto à família para que essa criança tenha um bom retorno às suas atividades escolares. Tudo bem? Acho que é esse o nosso recado. Eu agradeço aí a todo mundo que está nos acompanhando. Peço desculpas aí hoje pelas dificuldades de conexão da Liu. Caso vocês queiram, deixe aí as perguntas ou seus relatos, que a gente vai procurar responder ao longo de toda a semana. Obrigado a todo mundo que está aqui participando conosco. Toda criança, ela precisa ser tratada de maneira individual, esse é o nosso recado. Então, todas as crianças no retorno escolar, adaptar a volta à escola, adequar a rotina da criança e dar suporte aos atores que participam desse processo, sejam eles familiares ou escolares, é algo importante. Mas a sensibilidade de compreender que cada criança é uma criança, que cada autista é um autista e que profissionais de saúde possam auxiliar família e escola para que essa criança retome as suas atividades com o máximo de tranquilidade e satisfação,
sabendo que de vez em quando um pouco de estresse e contrariedade faz bem para esse processo, é um recado que nós gostaríamos de deixar. A gente adora as escolas, a gente quer aproveitar aqui para agradecer as escolas que se colocam como parceiras para a educação de crianças em relação às famílias e também as escolas que se colocam como parceiras, e isso é muito importante para o trabalho de desenvolvimento clínico. Então, queria fazer aqui o meu agradecimento a todas aquelas escolas que colaboram com esse processo de estimulação de nossas crianças. Um abraço enorme, vocês têm um papel importantíssimo, e aí a gente espera vocês no nosso próximo vídeo. Aqui na clínica, a gente vai deixar trechos dessa live com as orientações que foram feitas lá no YouTube, para que vocês que não conseguiram acompanhar por causa dessas dificuldades de conexão, possam retomar lá e ver aquilo que a gente está aqui debatendo. Obrigado a todos, um abraço e bom almoço para quem ainda não almoçou. Boa tarde para